Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a terceira mensagem de hoje, falando sobre Davi, exemplos que ele deixou para nós e a capacidade que ele teve de opção, que ele quer deixar isso como testemunho para nós e que nós temos que também ter essa opção. Todos nós fomos criados, irmão, com livre-arbítrio de ser aquilo que Deus nos revelou que devemos ser ou ser aquilo que o mundo tem para a gente ser. Então, baseado no Salmo 40, no verso 2, o mundo tem para nós lama, onde Deus quer nos resgatar de lá. E Pedro então diz que muitos são lavados, como também Paulo diz, 1 Coríntios 6, 11, diz, alguns eram assim, mas foram lavados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, lavados. Então toda a sujeira Deus lavou. Então o Davi vem aí no Salmo 40 para dizer, eu admito, eu vivia como o mundo vivia. Se Deus desde cedo não tivesse me mostrado essas coisas, me revelado essas coisas, para mim optar, tudo no mundo é opção, irmão, é decisão, é escolha. Se agora eu sei, por exemplo, você através desta mensagem, sabe agora que viver desviado de Deus, sem a comunhão com Deus, é viver na lama, então, qual é o certo? É viver como porco, assumir ter um coração de porco, porque minha natureza é de porco, por isso é que eu volto para a lama, como diz 2 Pedro 2, 22, eu volto para a lama porque eu sou uma porca, fui lavada, mas sou uma porca. Então, meus amados irmãos, por que ele chama de porca? 2 Pedro 2, 22, que volta para rolar na lama, porque a porca, ela Pedro usa no feminino, porque ela vai gerar filhos porcos. Isso é um grande perigo. Amanhã nós vamos estudar Davi, sobre o conselho que ele deu para o filho dele, Salomão. Depois que Salomão ia começar a reinar depois de Davi, ele deu esse conselho. 1 Crônicas 28, 9, vamos estudar amanhã. Ele disse, tu, meu filho Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai. Esse é o tema de amanhã. Que todo pai tem que dizer, ou então vai gerar filhos porcos. Irmão, por que você acha que existe hoje no mundo tanta gente que prefere a lama do que preferir os alertas que Deus dá? Porque a natureza dele é de porco, o pai dele era porco, a avó era porco, o bisavó era porco. Por quê? Porque não ensinou seus filhos a sair dessa lama. Primeiro porque às vezes os avós mesmo não aceitaram, rejeitaram essa parte. Eu estou falando daqueles que um dia disseram que foram avós cristãos, mães e pais cristãos, que estão gerando filhos, como uma porca gera, tem porca que gera de uma lapada 12 filhotes de uma lapada, e num ano uma porca gera várias vezes, muitos porquinhos. Assim está o mundo, irmão. Hoje cerca de 8 bilhões de pessoas nascendo com o coração de porco, porque o pai ensina apenas o mundanismo, nunca ensina, meu filho, você tem que se limpar, você tem que se lavar. Para isso, Efésios 5,
26, diz que Deus nos lava através do ensino da palavra, da Bíblia. Ele nos limpando pela palavra. E o Davi, sabendo que se ele não muda desse quadro sujo, imundo, ele vai ter para sempre o coração de porco, que ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, verso 8 em diante. Cria em mim um coração, Deus, que vai fazer eu evitar totalmente de me apaixonar como um porco. É isso que ele está tentando dizer. Então, meu amado irmão, a decisão nas nossas orações é que fazem a gente ser visto por Deus como um porco, porque o mundo não vai ver. A gente tá limpinho, né, com um terno bonito, as mulheres com aqueles vestidos bacanas, aquela roupa bacana, às vezes um perfume que compra aí caríssimo. Então o mundo não vê. Mas se o coração não for cristão, melhor, imitador de Cristo, imitador de Davi, imitador de todos aqueles que recusaram o mundo, viver como o mundo vive, então o coração ainda é de porco. Como que um pai vai passar para seus filhos uma nova vida? Como será amanhã? Quer dizer, cada geração vai vir cada vez pior, porque são porcos gerando porcos. Pai preparando seu filho para ir para a lama. O pai que vai para o carnaval leva seu filho para o carnaval. O pai que vai beber cachaça na frente dos seus filhos vai levar seu filho amanhã para beber cachaça. O pai que fuma na frente de seus filhos, ele vai amanhã insuflar o mesmo demônio que está no seu pai, que quer levar ele para essa vida, para viver nos vícios, né, no tráfico de droga e tantas outras coisas, na idolatria. Vai passar isso para os filhos. Porcos gerando porcos. Tá com 4 dias, irmãos, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava com um homem numa mata. Uma mata grande, parecendo essa mata aqui de Alcântara. Que eu ando muito aqui dentro da mata, sozinho. Eu trabalho com abelha. Então preciso às vezes andar dentro da mata. Faço isso quase todo dia quando eu estou em Alcântara. Ando sozinho dentro da mata de Amazônia. E eu sonhei que andando daquela mata, eu tinha a companhia de um homem comigo. Só que ele, eu não sabia quem era. E esse homem, ele estava trepado numa árvore, cortando uma árvore lá em cima, muito alto. E ele estava muito bem vestido. E ele usava um chapéu, igual usava aquelas pessoas ricas no passado, que usavam aqueles chapéus bonitos. Aí no sonho, eu estava trabalhando, como se eu estivesse trabalhando junto com ele, dentro daquela mata. Só que ele é que estava lá em cima, e eu aqui embaixo. Não sei o que ele estava fazendo, eu só me lembro que ele estava cortando a árvore lá em cima. E eu aqui embaixo não me lembro o que eu estava fazendo. Sendo que embaixo tinha um charco de lama. Tinha uma águazinha fina, onde ele estava, debaixo da árvore. E ele vinha escorregando aquela aguinha. E quando chegava perto de onde eu estava, virava lama. Olha o que aconteceu. De repente o chapéu dele caiu da cabeça dele no chão. Quero para você orar a Deus, me ajudar a interpretar esse sonho. Eu entendi em parte, outra não. Então, deixa só eu te falar. Aí, foi 3 vezes aconteceu isso, irmão. O chapéu dele caiu. 3 vezes eu fui lá resgatar o chapéu dele. Aonde? Na lama. O chapéu caía lá, aquele corregozinho vinha trazendo o chapéu e ele gritava para mim: meu chapéu caiu. Aí, porque eu sabia que aquele chapéu, depois que passasse daquele charco de lama, ele
ia cair, mesmo devagarinho, ele ia cair dentro de um lugar onde tinha uma cachoeira e ia perder para sempre. Numa lama pior, eu não sei o que tinha depois, mas tinha um lugar onde aquele chapéu ia se perder. Então eu queria ajudar ele, no sonho, a salvar aquele chapéu. Então na primeira vez, eu entrei na lama, que por cima era uma aguinha, eu não sabia que era lama, mas quando eu notei que eu botei meu pé dentro, eu não afundei no primeiro momento, né? Quer dizer, o local onde eu pisei ficou aqui na minha canela, mais ou menos, e eu consegui resgatar o chapéu. Entreguei para ele. Daqui a pouco o chapéu dele caiu de novo. Ele gritou: meu chapéu, pega aí para mim. Aí eu fui lá de novo. Mas na terceira vez que caiu o chapéu da cabeça dele, irmão, quando eu meti meu pé na lama, a lama segurou meu pé. No sonho, segurou meu pé. E eu meti maior luta para me tentar sair daquela lama, porque eu queria resgatar o chapéu dele. E consegui no sonho. Mas muito esforço para me tirar o meu pé daquela lama. Então, meus amados irmãos, no sonho ele estava muito bem vestido, assim, uma roupa que não é comum de quem trabalha no mato aqui. Ele estava como se fosse uma roupa de uma pessoa rica, importante. Mas ele no sonho trabalhava era com aquilo, né? Trabalhando com as árvores, podando árvore. Então, meus amados irmãos, o que eu entendi é que tem pessoas que aquele chapéu, os judeus, até o Papa também usa um negócio chamado kippah, que ele coloca na cabeça, porque para eles simboliza uma proteção. É que nem a gente quando usa na chuva uma sombrinha, um guarda-chuva para proteger do sol, da chuva. Então os judeus e o Papa e os cardeais do catolicismo romano, eles usam também um negóciozinho redondinho, que nem um chapéuzinho na cabeça. Porque para eles aquilo simboliza: Deus está comigo, Deus está me protegendo. Aquilo é minha comunhão com Deus, na visão deles. Biblicamente isso aí não tem nada a ver, é apenas um adereço para o homem imaginar que Deus está na vida deles, porque eles usam aquele troço. Enquanto que para nós vivemos em comunhão com Deus, o diferencial é a vida da lama. O que as pessoas sabem sobre nós, sobre nosso caráter, nosso testemunho, isso é que diz se Deus está conosco ou não. Se a palavra de Deus faz a gente ter consciência, não posso ser o homem velho, o porco. Isso vai refletir nas minhas ações. Então, o que eu entendi é que tem pessoas que você vai 3 vezes tentar falar para elas: ó, você está sem Deus. Ali é como se ele fosse um trabalhador de Deus naquele sonho, aquele homem. E eu tentava resgatar. Irmão, tem multidão de gente assim. Você vai falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você está na lama, cuidado, você perdeu tudo, você não tem proteção nenhuma de Deus, você está na lama. Aquele chapéu simboliza a relação dele com Deus. Mas tem vez que você também está exposto a isso. E foi isso que Deus me disse: cuidado, vai avisar ele, mas não fique lá. Não se apaixone por nada que ele faz. Porque tem gente, por exemplo, irmão, eu conheço políticos que usam muita gente, por exemplo, para ser pastores, para ser aconselhadores deles. Ou empresários, outro tipo de gente rica, e ali começa a dar um dinheiro, e ali ele começa a ser conivente, porque não quer dizer a verdade. Ou às vezes a pessoa é comprada por dinheiro para ser um porco igual aquele outro. E muitos, como nós vemos por aí, pastores se envolvendo em corrupções terríveis, porque foram de volta para suas prostitutas. Ah, vou pregar para uma prostituta ou para um gay. Antigamente eu era gay
e vou voltar para pregar para os gays. Sim, amém. Mas cuidado para você não voltar para a lama. Eu era um corrupto antigamente e agora estou trabalhando no meio dos corruptos. Cuidado para isso não te cooptar e não te prender na lama. E o pior, você morrer lá. Então Davi disse: Senhor, muda meu coração de porco. Salmo 51, do verso 8 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, irmão, se a gente não fizer essa oração, Deus não vai poder mudar a gente desse quadro de porco para ovelha. E a gente sempre vai estar apaixonado. Qualquer coisa do mundo apaixona a gente de novo para a lama. Porque somos a nossa realidade antiga. O velho homem ainda está imperando. O porco velho ainda reside em nós. Que tem que ser tirado. O Davi até diz, irmão, que aqui no Salmo de Davi, no 14, verso 3, que o mundo todo, irmão, é imundo diante de Deus. Ele diz que todos se tornaram imundos diante de Deus. Não há ninguém que não é imundo quando ele não é um servo de Deus. Então, meus amados irmãos, quando você vê esse quadro, você começa a ver quem eu sou, o que eu quero ser. Será que o Evangelho é apenas um modismo? Ou uma religião como outra qualquer que eu possa optar ou não? Ser o mascarado cantando lá e orando? E no mundo espiritual, como Deus me vê, como o diabo me vê, como Satanás e seus demônios, como o inferno todo me vê? Será que é como uma ovelha ou como um porco? Irmão, você precisa parar para pensar e orar. Dizer: Deus, eu sou o quê? Um porco? Eu me lembro de um irmão que contou um testemunho para mim, que ele estava aqui vindo de um trabalho de uma cidade chamada Pernambuco. Ele veio para cá e ele deixou a esposa dele lá, mulher evangélica, que cantava na igreja, tinha um trabalho na igreja deles lá, da Assembleia de Deus, e ele teve um sonho, porque ele passou aqui um tempo, mais ou menos, um ano aqui, mais ou menos, 2 anos por aí, e ela vinha e voltava, mas, no intervalo desse, ele teve um sonho, que um porco e um carneiro andavam atrás da mulher dele no sonho, e ele sonhou, veio me dizer: irmão, tive um sonho. O que foi? Um porco e um carneiro andando todo o tempo atrás da minha mulher, e minha mulher não cria bicho nenhum na casa da gente. O que é isso? Irmão, vamos orar, pedir para Deus discernimento. Muita coisa Deus já revelou na palavra, já está na Bíblia. É apenas uma parábola, uma comparação que ele usa no sonho. Aí ele ligou para ela: minha filha, está tudo bem aí? Como estão vocês aí? E tu? Olha, sonhei com um porco andando atrás de ti e um carneiro. Aí ele disse: tu pode me dizer alguma coisa sobre isso? Ela disse. Aí ela teve discernimento: olha, esse porco é um cara que não é crente, um vizinho meu, que é dono aqui de um comércio, vive tomando gosto comigo, dizendo que meu marido está longe, se eu não quero ser esposa dele. Então esse porco é o homem que não é crente. E esse carneiro é um irmão da nossa igreja, que fica tomando gosto comigo direto. Ele é um crente de lá, que canta na igreja, ele prega, mas fica tomando gosto comigo. Aí ele diz: vigia, Deus me revelou que são perseguições que o diabo botou, usando essas pessoas contra você. Então, irmão, o mundo invisível é real, Deus se revela, Deus mostra, para dizer quem é quem na vida dos que andam com Deus e sem Deus. E o exemplo de Davi é para a gente se chocar, como Pedro disse a mesma coisa, como Paulo também pregou para uma igreja
de Corinto, aqui em 2 Coríntios 12, ele diz, ó, muitos de vocês pecaram, nunca se arrependeram da imundície e desonestidade que cometeram. Procure te arrepender. 2 Coríntios 12, os 3 últimos versículos. Ele dizia que dentro do cristianismo, muita gente ainda vivia imundo nas igrejas de Corinto. Enquanto 1 Coríntios 6,11 diz, alguns eram assim, mas foram lavados e foram justificados em nome do Senhor Jesus. Então Deus quer nos justificar, mas primeiro nos lavar. Justificar quer dizer perdoar. Ele quer perdoar tudo, mas muita gente, mesmo nas igrejas, vão continuar com o coração de porco por causa de uma opção que eles querem fazer. Opção que Davi não fez. Qual a opção? De viver na lama. Davi não fez. Então Davi é um exemplo que muitos cristãos têm que estudar Davi e dizer, eu quero ser como Davi, quero ser como Paulo, quero ser como todos aqueles que decidiram abandonar o mundo, música mundana, estilo de vida mundana, para viver só a vida que Deus tem para nós. Amém? Ponto. Fico por aqui. Querida, amanhã nós voltaremos para estudar a história de Davi, o conselho que ele deu para Salomão. Procure conhecer o Deus de teu pai, vai ser o tema de amanhã, que ele falou em 1 Crônica 28:9, tá bom? E segue com um coração perfeito. Ele diz, porque Deus esquadrinha o coração. Pai tem que dar conselho para seu filho, senão vai gerar um porco. Davi pensava, não vou fazer isso com meu filho. Quero que ele seja o que eu sou na minha relação com Deus. Nunca que ele seja um ímpio, para Deus não ter ele como um perdido, que nunca vai ser perdoado se continuar como porco e não como uma ovelha. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Amém? Amanhã voltaremos. Pega meu número aí se você tiver alguma pergunta, se quiser colocar um novo convertido para estudar conosco, minha Bíblia aqui quase cai. Vamos lá. Pega meu número, 984904763. E você tem que colocar antes o código do Maranhão, que é 98. Se está fora do Brasil, antes 55, que é o código do Brasil. Ponto. Pega aí o nosso grupo de WhatsApp, pede o número do grupo do WhatsApp para ouvir na voz e o vídeo, tá bom? Para você também assistir em vídeo, enviar o vídeo para alguém, fazer parte do canal. Me ajude a evangelizar, por favor, enviando essas mensagens, enviando esses vídeos para alguém, tá bom? Vamos despertar pessoas. O mundo vai estar na lama, Jesus vai voltar. Multidão de pessoas vão estar na lama e dizendo que vão subir para o céu. Não vão, não. Cuidado com isso. Tá. Envia essa mensagem para alguém e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.